Ah, que jornada fascinante é adentrar o santuário da Cabala. É como testemunhar uma sinfonia de ideias e símbolos, uma dança harmoniosa entre conceitos fundamentais e caracteres ancestrais. Aqui, encontramos a trindade sagrada de palavras, letras e números, uma filosofia tão simples quanto o alfabeto, tão profunda quanto a própria palavra, com teoremas que rivalizam em brilho os de Pitágoras. É uma teologia compacta, contada nos dedos, um infinito que se desdobra na palma da mão de uma criança. 10 cifras, 22 letras, um triângulo, um quadrado e um círculo. Eis os elementos primordiais da Cabala, as raízes da palavra escrita, ecoando a criação do mundo pela palavra falada. Você já se perguntou qual é o segredo por trás da verdadeira transformação espiritual? Imagine ter acesso a técnicas poderosas que podem impulsionar sua jornada de evolução pessoal, abrir portas para um autoconhecimento profundo e desbloquear seu potencial máximo. Se você está pronto para mergulhar em uma jornada de crescimento interior, então prepare-se para descobrir o segredo da transformação espiritual. Este audiolivro, com mais de 1 hora de conteúdo transformador, é o guia definitivo para aqueles que buscam uma conexão mais profunda consigo mesmos e com o universo. Não espere mais para começar essa jornada incrível. Adquira agora e comece a desvendar os mistérios da sua própria alma. A teologia hebraica, por sua vez, se desdobrava em 3 camadas distintas. Primeiro, a lei, conhecida por todos em Israel. Depois, a Mishnah, a alma da lei, revelada aos sábios e mestres. E, por fim, a Cabala, a essência profunda da alma da lei, cuidadosamente oculta, acessível apenas aos iniciados mais elevados entre os judeus. Conta-se entre os místicos judeus que Moisés subiu ao Monte Sinai não apenas 1, mas 3 vezes, cada vez por 40 dias. Nas primeiras incursões, recebeu as tábuas da lei escrita. Na segunda, a alma da lei. E na última, os mistérios mais profundos da Cabala, a alma da lei. Disse que Moisés inscreveu os segredos divinos nos 4 primeiros livros do Pentateuco, guardando para os eruditos da Cabala a busca incessante pela doutrina secreta de Israel. Assim como a essência espiritual do homem está enclausurada em seu invólucro físico, os ensinamentos não escritos, a Mishnah e a Cabala, estão velados nas palavras do Código Mosaico. Cabala, que significa tradição secreta ou oculta, é a lei não escrita. Um antigo rabino sugere que foi entregue ao homem para que, através de seus princípios abstratos, pudesse desvendar os mistérios do universo ao seu redor e dentro de si mesmo. A origem da Cabala é um tema envolto em controvérsias. Os primeiros iniciados nos mistérios cabalísticos acreditavam que seus princípios foram transmitidos por Deus a uma assembleia de anjos antes da queda do homem. Posteriormente, esses segredos foram passados para Adão pelos anjos, permitindo que a humanidade caída buscasse recuperar seu estado primordial por meio do conhecimento contido nesses princípios. O anjo Raziel foi enviado do céu para instruir Adão nos mistérios da Cabala. Diferentes patriarcas foram iniciados nessa sagrada ciência por diferentes anjos. Sem por Topiel, Isaac por Rafael, Moisés por Metatron e Davi por Miguel. Segundo Christian D. Ginsburg, a tradição cabalística passou de Adão para Noé e, em seguida, para Abraão, o amigo de Deus, que a levou consigo para o Egito, onde permitiu que parte desse conhecimento vazasse. Isso permitiu que os egípcios e outras nações orientais absorvessem parte dessa doutrina misteriosa em seus próprios sistemas filosóficos. Moisés, embora versado na sabedoria egípcia desde sua juventude, aprofundou-se ainda mais na Cabala durante suas jornadas no deserto. Ele dedicou não apenas os momentos de lazer de seus 40 anos de exílio a esses estudos, mas também recebeu ensinamentos diretamente de um anjo. Moisés compartilhou esses conhecimentos com os 70 anciãos, que transmitiram a tradição adiante, formando uma linha contínua de ensinamentos. Davi e Salomão são considerados os mestres mais proficientes na Cabala, conforme relatado por Eliphas Levi. Segundo ele, os 3 principais livros da Cabala são o Sefer Yetzirah, conhecido como
o Livro da Formação, o Sefer HaZohar, o Livro do Esplendor, e o Apocalipse, o Livro da Revelação. Embora as datas precisas de sua escrita não sejam conhecidas, os cabalistas atribuem o Sefer Yetzirah a Abraão, embora seja provavelmente obra do Rabino Akiba. O Sefer HaZohar é atribuído a Simeão ben Joai, discípulo de Akiba, que teria escrito o texto enquanto estava escondido em uma caverna com seu filho, transcrevendo o manuscrito com a ajuda de Elias, que aparecia para eles em intervalos. Simeão passou 12 anos na caverna, durante os quais desenvolveu o simbolismo complexo do grande rosto e do rosto menor enquanto discursava com seus discípulos. Sua morte, acompanhada por fenômenos sobrenaturais, marcou o fim de uma era. A lenda conta que as doutrinas secretas da Cabala existiam desde os primórdios, mas Simeão foi o primeiro autorizado a registrá-las por escrito. Esses livros foram descobertos e publicados para o benefício da humanidade por Moisés Deon, que se acredita ter compilado o Zohar a partir dos ensinamentos dos místicos judeus anteriores. O Apocalipse, muitas vezes atribuído a São João, o Divino, permanece envolto em mistério quanto à sua data exata e à verdadeira identidade de seu autor. Esta imagem rara apresenta o nome de Deus em 70 e 2 idiomas inscritos nas pétalas de um girassol simbólico, com os 72 poderes de Deus de acordo com a Cabala hebraica acima do círculo. Abaixo, vemos 2 árvores. À esquerda, com os símbolos dos planetas, e à direita, com os signos do zodíaco e os nomes das tribos de Israel. As doutrinas esotéricas da Cabala ecoam os ensinamentos secretos de várias escolas filosóficas, mas seu método de revelação aos sábios, enquanto permanece oculto aos ignorantes, é singular. À medida que a interpretação religiosa do mundo avança com os recursos educacionais do século XX, fica claro que os livros sagrados não são apenas registros históricos, mas sim a personificação de atributos humanos reverenciados como reis, sábios, profetas e salvadores ao longo dos séculos. O Zohar, com sua vasta riqueza filosófica, é sintetizado neste trabalho. A influência da Cabala sobre o pensamento medieval, tanto cristão quanto judeu, é notável, ensinando que dentro das escrituras sagradas reside uma doutrina oculta, simbolizada pelas chaves cruzadas no brasão papal. Inúmeros eruditos buscaram essas verdades arcanas como a chave para a redenção da humanidade, e seu trabalho resultou em escritos que demonstram a recompensa de seus esforços. As teorias da Cabala estão intrinsecamente ligadas aos princípios da alquimia, hermetismo, rosacrucianismo e maçonaria, sendo que agora as palavras Cabala e hermetismo são consideradas sinônimos que abrangem os arcanos e a esotericidade da antiguidade. O desenvolvimento da Cabala ao longo dos séculos transformou-a de uma simples disciplina dos primeiros tempos cristãos em um sistema teológico complexo, cujo dogma se tornou tão intrincado que sua compreensão era desafiadora. Os cabalistas dividiram sua ciência sagrada em 5 seções distintas, cada uma com seus próprios usos e mistérios. A Cabala natural era destinada exclusivamente a auxiliar os pesquisadores em seu estudo dos mistérios da natureza. Já a Cabala analógica foi concebida para revelar a interconexão entre todas as coisas na natureza, mostrando aos sábios que todas as criaturas e substâncias compartilham uma essência comum e que o homem, como um microcosmo, reflete em si mesmo o universo como um todo, que é o macrocosmo. A Cabala contemplativa, por sua vez, foi desenvolvida para revelar os mistérios das esferas celestiais através das faculdades intelectuais superiores, permitindo que o pensamento abstrato adentrasse as vastas planícies da infinitude e compreendesse as criaturas que as habitam. Enquanto isso, a Cabala astrológica instruía os estudiosos em sua compreensão da lei que governa os corpos celestes, revelando não apenas seu poder, magnitude e substância, mas também a mística constituição do próprio planeta. Por fim, a quinta faceta, a Cabala mágica, era estudada por aqueles que buscavam dominar os demônios e a inteligência sub-humana dos reinos invisíveis.
Além disso, era valorizada como um método de cura para os enfermos, por meio de talismãs, amuletos, encantamentos e invocações. O Sefer Yetzirah, de acordo com Adolf Frank, se diferencia de outros livros sagrados por não explicar o mundo e os fenômenos como resultado da vontade divina ou como interpretação de uma vontade suprema, mas sim como um palco onde tais fenômenos ocorrem. À medida que a narrativa da Cabala emerge das brumas da antiguidade, ela se revela não apenas como um depósito de sabedoria antiga, mas como uma força dinâmica em constante evolução, adaptando-se aos contornos cambiantes da busca espiritual e da consciência humana. Longe de ser uma relíquia arcaica, os princípios fundamentais da Cabala ecoam com as buscas contemporâneas por uma compreensão mais profunda e uma integração dos diversos aspectos da existência. Na era moderna, onde a linha entre ciência e espiritualidade se torna cada vez mais tênue, a Cabala oferece uma estrutura singular para explorar a interação entre esses reinos. Sua interpretação mística do universo, fundamentada em símbolos, números e letras, encontra paralelos nas descobertas científicas modernas, especialmente na física quântica e na cosmologia, sugerindo uma profunda interconexão de todas as coisas. Essa síntese de misticismo antigo e ciência contemporânea convida a uma reavaliação de nossa compreensão da realidade, enfatizando a unidade subjacente e a coerência do cosmos. O foco da Cabala na transformação pessoal e na iluminação também ecoa em teorias psicológicas modernas, especialmente aquelas que exploram as profundezas da mente inconsciente. A árvore da vida cabalística, com suas emanações sefiróticas, pode ser vista como um mapa da psique humana, oferecendo insights para a jornada de autodescoberta e a integração de aspectos dispersos do self. Carl Jung, em um tratado sobre a Cabala lânica, escreve: a ideia notável é desenvolvida de que o homem está destinado a se tornar ajudante de Deus na tentativa de restaurar os vasos que foram quebrados quando Deus pensou em criar um mundo. Essa dimensão psicológica da Cabala faz a ponte entre o espiritual e o terapêutico, fornecendo ferramentas para navegar nas complexidades da condição humana. Mais do que um mero sistema de pensamento esotérico ou uma relíquia do passado, a Cabala continua sendo uma ponte viva para o transcendente, oferecendo chaves para desvendar os mistérios da criação e o lugar da alma humana dentro dela. Seus princípios, embora envoltos em segredo e simbolismo, ressoam com a busca universal por significado e a interconectividade de toda a existência. Através do estudo de seus textos sagrados, o Sefer Yetzirah, o Zohar e o Apocalipse, estudiosos e buscadores mergulham nas profundezas da especulação metafísica, explorando reinos além do alcance da consciência comum. Esses textos, atribuídos a sábios e profetas veneráveis, não só servem como condutos para a sabedoria divina, mas também como espelhos refletindo os aspectos multifacetados da compreensão humana. A influência da Cabala transcende os limites do misticismo judaico, permeando o tecido das tradições esotéricas ocidentais. Seus conceitos e símbolos foram entrelaçados nas tapeçarias do hermetismo, alquimia, rosacrucianismo e maçonaria, revelando a herança compartilhada das empreitadas espirituais da humanidade. Nessa confluência de correntes de pensamento, a Cabala emerge como uma força fundamental, enriquecendo as paisagens filosóficas e místicas com suas visões e revelações. A jornada cabalística, caracterizada pela busca do conhecimento esotérico e pela transformação do self, incorpora a aspiração humana eterna de unir o finito e o infinito. Ela ensina que dentro do coração do mundano está a semente do divino e que, através da contemplação, estudo e prática da virtude, os indivíduos podem ascender a escada da iluminação espiritual. Ao nos encontrarmos na encruzilhada do passado e do futuro, os ensinamentos da Cabala nos convidam a olhar para dentro e para cima, desvendando os mistérios que unem o universo e a alma. Nessa busca, a Cabala não serve como um fim, mas como um começo, um portal para os reinos infinitos do espírito e as vastas vistas da compreensão.
Assim, o legado da sabedoria cabalística perdura como um farol de luz iluminando o caminho em direção às verdades universais e à harmoniosa unidade de todos os seres. Cada fio do pensamento cabalístico contribui para o padrão em desenvolvimento da evolução cósmica e humana, afirmando a relevância atemporal desta filosofia antiga, mas sempre nova. Agradecemos por nos acompanhar pelos corredores sombrios do invisível. Se os suspiros do além mexeram a brasa da curiosidade dentro de você, abençoe o vídeo com um like e embarque mais profundamente nesta jornada enigmática. Juntos, desvendaremos os véus que envolvem os mistérios arcanos do reino oculto, iluminando o caminho menos percorrido, onde os segredos aguardam os corajosos de coração.